Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, 4 horas e 53 minutinhos, bota o hino da Ponte Preta, vamos falar da Macaca. A Macaca que tem mudanças para o próximo jogo, Júlio Nascimento. Cabela chegando com informações da Ponte Preta, que segue se preparando para enfrentar na próxima rodada aqui pelo Sampaio Corrêa, mais um jogo dentro de casa. A Macaca que vem de 2 derrotas consecutivas. Perdeu em casa para o Londrina, um resultado que deixou o torcedor muito chateado depois da boa apresentação contra o Ituano, e fora de casa contra o Cruzeiro, a já esperada derrota, mas que causou alguns problemas para a Ponte Preta por conta da expulsão do Kaique França, né? A Ponte não mexia nessa posição há um tempo, desde o Campeonato Paulista, quando o Igor Vinhas deixou a equipe titular justamente para a entrada do Kaique França, mas ali a expulsão do goleiro já com a partida definida, com o resultado definido, a expulsão do Kaique França agora abre uma brecha para a mudança nesta posição. O Igor Vinhas, que por muito tempo foi titular da Ponte, inclusive no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, o Igor Vinhas era o titular do Gilson Kleiner e foi titular também parte do trabalho com ele dos Anjos. Ele não é uma presença confirmada, porque hoje, na avaliação da comissão técnica, o Igor Vinhas e o Luan estão no mesmo patamar, tanto que a Ponte tem revezado esses jogadores no banco de reservas, então não dá para apontar aqui, por mais que eu entenda que o Igor Vinhas tem aí o fator experiência, conhece a Série B, já jogou muitas partidas nos últimos anos, isso pode pesar, mas o Luan vem buscando seu espaço e é muito elogiado pela comissão técnica através do preparador de goleiros Lauro. Teve uma trajetória também semelhante na Ponte, né? O Lauro esperou muito tempo ali para ter a sua oportunidade, então acaba se identificando, sabe o que pode significar isso também para o Luan. Será a primeira mudança na Ponte. Outras mudanças, essas positivas, a volta do Thiago Oliveira ao sistema de defesa, mesmo com os elogios ao Douglas Mendes, a postura do Douglas foi elogiada pela comissão técnica da Ponte, mas na avaliação do Hélio dos Anjos ainda talvez não seja o momento para uma titularidade, então a tendência é que o Thiago Oliveira volte para formar dupla com o Fábio Sanches, porque o Fabrício também foi muito criticado. E a outra volta comemorada é a do atacante Luca, o artilheiro da equipe, o protagonista da Ponte, volta depois de cumprir suspensão contra a equipe do Cruzeiro, assim como o Bernardo, e a Ponte pode contar também, jogador que vem sendo monitorado, avaliado, com o Norberto. Se o Norberto for liberado, certamente volta lateral. Se não, o Igor Formiga, também elogiado, pode ter uma sequência aí no time titular da Ponte Preta, já pensando nesse jogo de quinta-feira contra a equipe do Sampaio. As mudanças vão ter que acontecer, né? Afinal de contas, no gol, por exemplo, o Kaique França não joga, né? Que caca do Kaique França também, não? Brincadeira, não? Agora a Ponte Preta também tá de olho no mercado, né, Júlio Nascimento? Cabelo, a Ponte se movimenta no mercado porque também tem feito uma reformulação, né? Mesmo com a Série B em andamento e com a possibilidade de contratar apenas em julho, a Ponte tem antecipado alguns movimentos. Então, já se despediram do elenco. Os zagueiros Cleilton, Gustavo Cipriano, jogadores que não foram aproveitados, né? Fizeram a transição das temporadas 2021 2022, mas não estavam nos planos. O Matheus Alessandro, atacante contratado com passagem pelo Fluminense, foi pro Volta Redonda, não chegou a ser aproveitado. João Pedro, pouco aproveitado no Campeonato Paulista, não estava nos planos também. Jogador que reforça o Ipiranga na Série C. Pedrinho, de saída para o futebol europeu. Pedro Júnior, que rescindiu o contrato. Douglas Santos também rescindiu um contrato. Papá Faye não renovou o contrato. O Thales foi para o time Sub-23. Então existem algumas mudanças em andamento nesse elenco da Ponte Preta, mesmo com a Série B rolando. E agora o técnico Hélio dos Anjos precisa e tem solicitado isso até de maneira pública nas entrevistas coletivas de novas opções. A Ponte tem 2 prioridades: um meia e reforços para o ataque. Eu posso até citar 3 prioridades, porque por posição seria a contratação de um camisa 10, de um jogador atacante de beirada e de um centroavante, justamente para repor essas peças mais utilizadas na temporada que a Ponte perdeu, né? A Ponte perde o Pedro Júnior, perdeu o Ribamar por lesão, então jogadores ali, o Ribamar era um jogador de referência, o Pedro Júnior fazia várias funções, então a Ponte perdeu esses 2 jogadores e não conseguiu a contratação do José Aldo antes da Série B, jogador do Paysandu, então ainda depende
do Fecim, do Matheus Anjos, para serem esses jogadores, entre aspas, camisas 10, que o Hélio dos Anjos diz que não enxerga esses jogadores nesta característica. Então a Ponte tem essas 3 prioridades. Ela foi atrás de um volante experiente, que era um desejo também da comissão técnica, que esse jogador é o Richelli, e pode contratar mais um zagueiro. E isso vem sendo debatido aí pela diretoria até a abertura da próxima janela. E vale lembrar que o Guilherme Santos, nós trouxemos a informação hoje pela manhã, inclusive com os créditos aos colegas do Globo Esporte, o Guilherme Santos, nesse processo de rescisão com a Justiça, pedindo R$700 mil, foram 5 jogos na temporada, 1 assistência e nada mais. Guilherme Santos e Hélio dos Anjos, que são aí, tem problemas de relacionamento desde o Figueirense em 2012, então a vida do Guilherme Santos na Ponte com o Hélio dos Anjos já não estava fácil, por isso também isso acabou pesando nessa decisão de entrar na Justiça. Mais um, né, pra lista, né, mais um na fila, né, pra receber alguma coisa da Ponte. Mas sinceramente, se ele tá pedindo rescisão de contrato e ainda quer receber, olha, tem alguma coisa errada nesse meio do caminho aí, mais uma vez, né. Mas a Ponte Preta tem mudanças pro jogo da próxima quinta-feira contra o Sampaio Correia, jogo no Moisés Lucarelli às 9h30 da noite. No gol, por exemplo, Kaique França não joga, foi expulso, deve jogar o Igor Vinhas, deve ser o goleiro da próxima quinta-feira, né? E a Ponte Preta tem que mudar alguma coisa pra fazer gol, Carlão. Tem que mudar alguma coisa pra fazer gol. Amarrar o goleiro adversário na trave. Essa seria uma boa. Então, quem sabe, né? Essa seria uma boa. Pois é. Difícil, né, Cabelo? Não tem, sem qualidade é complicado. Não consegue criar, né? Não, se pegarmos até os jogos em que a Ponte venceu, acho que contra o Brusque até que foi uma exceção. Contra o CRB Mas o gol pegou o Brusque no momento ruim. Contra o CRB passou um sufoco, o gol foi muito bonito, talvez o gol mais bonito em termos de preparação, né, de jogada, foi o gol contra o CRB, mas 1-0 sofrido no final, né, o CRB perdendo o gol, contra o Ituano aquele Deus nos acuda, fora de casa ainda, né, as 3 vitórias da Ponte, né. Acabou, só isso aí. E 3 vitórias na base do suor, da entrega, da raça, sem aquela... um brilhantismo, um 2-0, 3-0 tranquilo, com autoridade. Até os 43 minutos do primeiro tempo contra o Cruzeiro, a Ponte Preta apresentou um futebol legal. Não foi aquele futebol convincente, mas foi um futebol legal. Chegou a enfrentar, né? Chegou a enfrentar. Até tomar o gol. Mas aí depois a coisa degringolou, o Cruzeiro acho que até também no segundo tempo não forçou tanto, senão poderia ser pior. Mas é aquela coisa, o Cruzeiro, contra time grande os espaços aparecem, né? Então é meio ilusório essa coisa de jogar bem contra time grande, né? Vamos ver como que vai ser. Agora, esse com o Sampaio é duro. Difícil. E é confronto direto, porque o Sampaio está 3 pontos à frente da Ponte Preta na 10ª posição. Carlão, amanhã a gente fala mais um pouquinho às 11h30. Vamos lá, beleza. Valeu, Cabela. Um abraço.